Pessoal, vamos falar da pena cumprida no estrangeiro. O artigo 8º do Código Penal. A pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, e aí uma diferença qualitativa, ou nela é computada quando idênticas, aí seria uma diferença quantitativa. Vamos entender isso. O artigo 8º do Código Penal ele vai determinar que aquela pena cumprida no estrangeiro ela deva atenuar a pena imposta no Brasil ou ser computada nela. Vamos dar um exemplo. O agente é condenado no estrangeiro, por exemplo, a pagar uma multa. E no Brasil ele é condenado pelo mesmo crime a pena privativa de liberdade. A pena no Brasil, nesse caso, ela deverá ser atenuada. A segunda situação é se ele for condenado nos dois países pela mesma pena, por exemplo, uma pena privativa de liberdade, ou seja, o tipo é idêntico, né, o tipo de pena. Um exemplo, né, o indivíduo é condenado no Uruguai a 5 anos e no Brasil a 10 anos pelo mesmo crime. Quando ele entrar no nosso território, ele vai ter que cumprir os 5 anos restantes. Agora, e se ocorrer o inverso? Se no Uruguai ele for condenado a 10 e no Brasil a 5, ele não vai precisar cumprir nada, caso ele já tenha cumprido aqueles 5 anos necessários no Brasil, né? Não irá cumprir nada aqui. Tudo isso porque o legislador ele tentou evitar o bis in idem, né? O ninguém poderá ser punido mais de uma vez por uma mesma infração penal, né? Então, o legislador, respeitando o período da pena imposta no estrangeiro, ele acredita que tenha respeitado a esse princípio. Porém, existem vozes na doutrina, né? Por exemplo, o Guilherme Nucci, que ele acha que esse artigo ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele se contrapõe a uma convenção, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Que o Brasil faz parte desde 1992. E nessa convenção, lá está determinado que o acusado que é absolvido por sentença transitada em julgado, ele não poderá ser submetido novamente a um novo processo, pelos mesmos fatos, né? Esse é o artigo 8º. Aí vem o artigo 9º, que trata da eficácia da sentença estrangeira, né? Bom, o artigo 9º ele vai delimitar a sentença estrangeira, né? Ela vai dizer, né, que a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências, ou seja, os efeitos principais e os efeitos secundários da sentença penal forem os mesmos, esta pena ela vai poder ser homologada no Brasil para obrigar o agente a reparar o dano ou a restituir bens, né? E outros efeitos civis, bem como sujeitar este agente à medida de segurança, né? Bom, a homologação, a homologação desse artigo ele vai ter que ser realizada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Constituição Federal, artigo 105, inciso 1, letra I, né, da nossa Constituição. Temos uma súmula também falando sobre isso, né, a súmula 420 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a sentença estrangeira ela só pode ser homologada no Brasil se provado o seu trânsito em julgado, né? Então, transitou em julgado lá, caso acha necessário uma restituição de bens, né? Vai ter que ser essa homologação dessa sentença estrangeira,
não vai ser analisado mais o mérito da ação, apenas questões formais. Isso está no artigo 787 do Código de Processo Penal, né? E um detalhe a mais também, que para a reparação do dano, no caso das restituições e outros efeitos civis, né, é necessário a manifestação da parte interessada. Tratando-se de medida de segurança, é necessário ainda que haja um tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a decisão. E se não tiver tratado, vai ter que existir uma requisição do ministro da Justiça para que se realize essa homologação. Quer dizer, um pedido ao judiciário do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10º do Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Vamos entender este artigo. Primeiramente, segundo o professor Damásio de Jesus, considera-se termo um instante determinado no tempo. O termo ele vai fixar o momento da prática de um ato. O prazo ele vai se desenvolver entre dois termos. O inicial, diz Acó, e o final, diz Aquém. No direito penal, né, para a contagem dos prazos, o prazo de cumprimento de uma sentença condenatória, por exemplo. O dia do começo inclui-se em seu cômputo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Vamos dar um exemplo, né? O José ele foi preso no dia 10/4 de 2020. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, né? Em 10/6 de 2020. A pena vai começar a contar do dia 10/4 de 2020, o dia do começo, né? Frações não computáveis da pena. Artigo 11º. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dias e na pena de multa as frações de cruzeiro. Muito bem. O artigo 11º do Código Penal ele vai determinar o desprezo, né, que se despreze as frações de dia, ou seja, as horas nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito também, né? Então, um exemplo. Se um juiz aumentar de metade uma pena de 5 dias, ou seja, vai aumentar pela metade uma pena de 5 dias, são mais 2 dias e meio, né? O resultado matemático seria uma pena de 7 dias e meio. 5 mais 2,5, 7 dias e meio. Isto é, 7 dias e 12 horas. O artigo 11º determina o desprezo das horas, dessas frações do dia. Desta forma, essa pena ela iria terminar no 7º dia, e não no 7º dia com mais 12 horas. E esse artigo também determina o desprezo na pena de multa das frações de cruzeiro, ou seja, no caso aqui nas frações do real, que são os centavos. Não é? E vamos finalmente para o artigo 12º, né? E acredito que passamos aí por uma arrebentação, né?
No artigo 12º estão as regras gerais, que as regras gerais do Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Já estudamos o princípio da especialidade no artigo 12º do Código Penal. Nós já estudamos, né, a lei especial, ela derroga a lei geral, né? Então, o exemplo, a questão do infanticídio, né, artigo 123, com relação ao homicídio, né? E já estudamos essa lei especial. Então, pessoal, eu acho que a partir daqui entramos num novo item do código, que a gente pode dividir. Eu acho que se nós pudermos dividir em partes o código, eu acho que a primeira parte já foi, e agora vamos para uma segunda parte que começa no artigo 13º, né? Então, pessoal, é isso. Obrigado. E vamos continuar aí com bastante força, né? E sempre estudando, né? Não é difícil, a matéria é tranquila, porém existem alguns detalhes, como eu sempre digo a vocês. Então, gostaria de mandar um grande abraço e agradecer por tudo. Até mais, pessoal, e até a próxima.